Dando sequência aos estudos sobre geometria espacial, hoje falaremos sobre tronco de cone. Aqui temos um desenho, né? Está até escrito figura original, porque é um cone, né? Ainda não é o tronco de cone. Ele é um cone reto, por quê? Porque o nosso eixo de revolução aqui, ele é perpendicular à base, né? Está formando um ângulo reto, por isso um cone reto, né? 90 graus. Temos marcados aqui a altura, o raio do círculo da base e a nossa geratriz. Mais abaixo, nós temos o quê? Uma separação desse cone, né? Ele foi seccionado. A gente fez um corte no meio dele. Esse corte é paralelo à base. Então, esses dois círculos aqui que se projetam são o quê? São paralelos, ou seja, o plano que está aqui em cima e o plano que está aqui embaixo, eles jamais vão se encontrar, né? E sempre vão manter a mesma distância. Bom, quando a gente seccionou o cone, a gente originou duas figuras. A gente originou um cone menor, que mantém o vértice da figura original, e a gente obteve uma outra figura, que não é um cone, é o chamado tronco de cone. É um pedaço do cone. E é isso aqui que a gente vai estudar. Antes de mais nada, a gente vai reparar o seguinte, que a nossa geratriz aqui ela foi repartida em duas. Essa geratriz do cone, né, eu usei um G minúsculo, proposital, e aqui, além do G, tem essa letra T. Por quê? Porque é a geratriz do tronco. Essa geratriz e essa geratriz são diferentes. Outra medida importante que a gente observa agora é que nós temos dois raios. Por quê? Porque nós temos dois círculos. Temos o círculo maior, que é o mesmo da figura original, por isso que o R está em caixa alta, é maiúsculo, né? E a gente tem um novo R, menor, que eu escrevi com uma letra minúscula, que é para indicar que ele é um raio menor que o outro. Ele é um outro raio. Como o corte aqui é o mesmo, esse círculo e esse daqui são do mesmo tamanho, por isso que eles usam o mesmo símbolo. Então, aqui nós temos o chamado tronco de cone. Tudo bem? Para falar do tronco de cone, a gente vai falar sobre área também. E aqui do lado, ó, nós temos um tronco de cone desenhado e a gente vai falar um pouco sobre a área do tronco. Então, olha só. Tenho anotado aqui essa relação baseada no Teorema de Pitágoras, que é para a gente, de repente, se precisar encontrar a geratriz ou a altura do cone, a gente tem lá que geratriz do tronco ao quadrado é igual à altura do tronco ao quadrado, mais, aí aqui é importante, eu vou diminuir o raio maior do raio menor. Por quê? Porque se eu separar aqui, tá vendo? Temos a altura, temos a geratriz, e o pedacinho que sobra é todo o raio maior menos o pedacinho ocupado pelo raio menor. Então, a partir dessa relação, a gente consegue descobrir ou a altura ou a geratriz do tronco de cone. Mas vamos falar das áreas, né? A gente tem a área lateral, que ela segue uma fórmula. Que fórmula é essa? A gente vai pegar πr né? O π multiplicando o raio maior, mais o π, ó, o outro R. Por quê? Porque é do raio do círculo menor. Tudo isso dentro de um parênteses, multiplicando a geratriz do tronco. Então, aí eu encontro a área lateral, só o contorno. Para encontrar a área da base, eu tenho duas bases. Não tenho? Então, a gente faz o seguinte. π R ao quadrado. Por quê? Porque essa aqui é a fórmula da área do círculo, né? Então, estou calculando a área do círculo. Mais a parte de cima, que é um outro círculo, né? Então, πr ao quadrado, ó. Lembrando que os raios são diferentes. Um é do círculo referência de baixo, o outro de cima. Se eu juntar as duas, eu acabo tendo a área total. Então, a área total do tronco de cone é
πr, π raio maior, mais πr menor, vezes a geratriz do tronco, mais πr maior ao quadrado, mais πr menor ao quadrado. Então, essa é a área total do tronco de cone. Agora, o volume, né? O volume do tronco do cone é uma variação da fórmula do volume do cone, onde a gente tem a altura dividido por 3, vezes o resultado do quê? Esse πr ao quadrado é a área da base maior mais a área da base menor, vezes π vezes o raio maior vezes o raio menor. Então, multiplicando tudo isso e dividindo por 3, a gente encontra o volume do tronco. O que eu queria falar para vocês, isso aqui é fórmula, não tem muito o que fazer. Eu queria mostrar para vocês as razões de semelhança, que é o seguinte: se eu dividir o raio menor pelo raio maior, eu obtenho o mesmo valor de eu dividir a altura menor, né, a parte do cone que sobra, em cima, né, o cone menor. Eu obtenho o mesmo valor se eu dividir essas duas alturas, a menor da altura original, né, e também dividir as duas geratrizes, eu obtenho o quê? Eu obtenho um valor só, que vai ser a nossa constante. Então, se eu pegar raio do círculo menor e dividir pelo raio do círculo maior, eu encontro o valor da constante. Se eu dividir as duas alturas, né, a altura do cone novo dividido pela altura do cone antigo, eu também encontro a constante. Se eu dividir as duas geratrizes, eu também encontro o valor da constante. Essa constante também aparece quando a gente dividir a área da base da figura nova, né, com a área da base original. Então, se eu pegar a área da base menor e dividir pela área da base maior, eu vou encontrar a minha constante, só que ao quadrado. E quando eu for calcular o volume, né, o volume menor do cone novo, dividido pelo volume do cone maior, original, eu vou ter a minha constante, só que dessa vez ao cubo. Então aqui a gente tem 3 razões de semelhança. Dito isso, vamos para algumas aplicações. Então eu desenhei um cone, ele está já seccionado, você pode ver. Ele é um cone de 6 metros de altura, né? Hipoteticamente, ele foi seccionado na altura 2 ali. Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai calcular volumes, né? A gente vai verificar essas razões aqui. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai aplicar aquelas razões para depois aplicar a fórmula do volume da área lateral. Para começar, então a gente vai verificar o seguinte: raio menor é igual a 1, raio maior é igual a 3. Tá? A altura do meu cone menor é 3, e a altura do meu cone maior, aí eu tenho que prestar atenção, porque é tudo, né? Então 6 com 3 é 9. E eu vou precisar da minha geratriz. Bom, a geratriz não está escrita aqui. Então a gente aplica um teorema de Pitágoras e descobre quanto vale a geratriz. Então a geratriz ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então a minha geratriz aqui é a raiz de 10. Então vem aqui e coloco raiz de 10. O mesmo vai acontecer para achar a geratriz maior. Então a geratriz maior lembrando que é toda a altura, né? 9 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 3 ao quadrado, 9. Então, a minha geratriz aqui é raiz de 90. Para não ficar, eu vou ter que fatorar mais para frente, eu já vou fatorar agora. O 90 é 9 vezes 10. Né? 9 tem raiz.
3. Então, vai ficar 3 raiz de 10. Então, eu coloco aqui que a minha geratriz maior é 3 raiz de 10. Então, vamos olhar, ver se a primeira relação é verdadeira. Eu vou fazer o seguinte. Raio menor mais raio maior é 1/3. Já a altura é 3 sobre 9. É diferente? Não, porque se eu simplificar por 3, também vai dar 1/3. Eu vou fazer o mesmo com a geratriz agora. Raiz de 10 sobre 3 raiz de 10. Se eu cortar aqui, eu também vou ter 1/3. Então, minha constante é 1/3. Então, a primeira relação das razões está correto. É isso aí. Está lá que a constante é 1/3. Agora eu vou testar a segunda, que fala da área da base. Bom, a área da base é a mesma que calcular a fórmula da área do círculo. Então, é πr ao quadrado. Então, eu vou fazer da base menor primeiro. Então, vai ficar π vezes, o raio aqui é 1. 1 ao quadrado, 1 vezes π, π. Então, a área da base, eu vou colocar aqui base, esse bzinho aqui, para indicar que é a menor, tá? É 1π. Da outra base, da base maior, vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então a área da base maior é 9π. Lembra lá que na relação era constante ao quadrado. Então, se eu colocar um sobre o outro, cancelar o π, vai dar 1/9. O nono nada mais é que a minha constante ao quadrado. Então, temos que a segunda razão é verdadeira. A gente vai tentar a última agora, que envolve o volume. O volume do cone é calculado por πr ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, o volume da figura menor, do cone menorzinho. Vou colocar um C aqui de pequenininho, que indicando o cone menor. Então, é π vezes 1 ao quadrado vezes a altura 3, tudo isso dividido por 3. Então, esse volume é igual a 1π. Aí, a gente vai fazer da figura maior. Da figura maior, então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 9, tudo isso dividido por 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 9 é 81, dividiu por 3, 27. 27π. Se eu colocar um sobre o outro para comparar, o que vai acontecer? Vai ficar 1π sobre 27π. Não vai? Corto aqui, vai dar 1 sobre 27, que por acaso é a minha constante ao cubo. Então, verificadas as razões, vamos trabalhar o volume agora. Bom, para calcular o volume, a gente vai considerar só o tronco. Então, vamos lá. Está o tronco aqui. A altura dele é 6. Como é que eu sei disso? Está marcado lá, né? O raio menor é 1. O raio maior é 3. Beleza? Então, vamos aplicar a fórmula. Que jeito é a nossa fórmula? Bom, a gente acabou de falar no começo do vídeo sobre essa fórmula, que é lá a altura, né? 6 divididos por 3 vezes π, que eu não vou substituir, raio maior ao quadrado, então 3 ao quadrado, mais π, raio menor ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais π vezes o raio maior vezes o raio menor. Então, multiplicando aqui, a gente vai ter 9π, multiplicando aqui a gente vai ter 1π, e multiplicando aqui a gente vai ter 3π. Aqui eu também já posso dividir. 6 dividiu por 3, 2.
Aqui a gente vai ter 9 mais 1, 10, mais 3, 13. Então, 13π, multiplicamos, o nosso volume é 26π centímetros cúbicos. Tá aí a parte do volume. Agora a gente vai trabalhar a questão da área total. Então, vou marcar aqui a área. Então, vamos lá. Para a gente calcular a área, precisamos de quem? Precisamos da geratriz, que não temos ainda a geratriz. Então, a gente vai usar aquele teorema de Pitágoras. Então, geratriz do tronco ao quadrado igual a 6 ao quadrado, que é a altura, mais raio maior menos raio menor. Então, vai ficar GT igual a 36, 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Então, temos que GT é raiz quadrada de 40, que eu posso dar uma simplificada nas coisas, deixar como sendo 2 raiz de 10, né? Feito isso, o que a gente faz agora? A gente vai para a próxima parte, que é jogar na fórmula. Então, vamos ter lá a área total igual a π vezes o raio maior, que é 3, mais π vezes o raio menor, que é 1, vezes a geratriz, que é 2 raiz de 10, mais π raio maior ao quadrado, mais π raio menor também ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter área total igual a, dentro do parênteses, né? A gente vai ter lá 4π vezes 2 raiz de 10, mais aqui 9π mais 1π. Então, ficará assim, a área total igual a 8π raiz de 10 mais 10π. Tá aí a nossa área total. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.